Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Eu vou ler apenas um versículo, mas todo o contexto desse versículo tem a ver com a palavra que nós vamos meditar nessa noite. Nós vamos ler o versículo 31. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Posso ouvir um amém? Amém. Pai amado, obrigado por essa noite. Mais uma vez te agradecemos pela tua presença neste lugar e pelo privilégio de poder estar aqui e agora diante da tua palavra, poder ouvir a tua voz. Eu te peço, Espírito Santo, o Senhor que sonda os nossos corações, o Senhor que sabe os nossos pensamentos e as nossas palavras antes que a gente as pronuncie, que o Senhor venha trazer revelação, segundo a necessidade e propósito que o Senhor tem para cada um de nós, mas que todos nós saiamos aqui com a certeza de que ouvimos a tua voz. Então fala conosco nessa hora, eu te peço isso, também te agradeço, em nome de Jesus, amém. Existem, irmãos, alguns temas que sempre trouxeram uma certa inquietação ou preocupação com os líderes do Brasil, e tem um que quanto mais o tempo passa, isso tem gerado uma preocupação maior e alguns questionamentos. O Evangelho do Brasil, o crescimento da igreja no Brasil, já virou motivo de estudo até no Vaticano. O crescimento do Evangelho do Brasil, em alguns períodos, ele foi assim, tão explosivo, que isso gerou motivo de estudos fora do país. E talvez hoje a gente não viva um crescimento explosivo, mas é inquestionável que o crescimento ele continua. Imaginar só a nossa igreja no local, nós somos apenas uma igreja entre centenas na cidade, né? No ano passado, nós só no templo, nós chegamos a alcançar 500 novas vidas para Jesus. É um número muito expressivo dentro de da realidade da cidade. Então, isso aí é inquestionável. A igreja tem crescido no Brasil inteiro. E não só numericamente, mas tem crescido o número de igrejas também. Tem crescido o número de igrejas. É comum você entrar em determinadas ruas da cidade, quando a gente vai aqui para o nosso acampamento, e a gente pega ali o Novo Jockey, você tem quase que uma igreja em cada esquina. Já teve caso em São Paulo de ter problema, a esposa do pastor dividiu a igreja do marido, abriu uma igreja para ela, e eles continuaram casados, isso virou notícia, marido e mulher, ele pastor, ela pastora, ele pastoreava uma igreja, ela pastoreava outra, e ela alugou um local em frente à igreja dele. Pastor pregando no lado da rua e ela do outro lado. São Paulo, irmãos, em alguns lugares você vai, a rua é cheia. As comunidades do Rio de Janeiro, eu nunca subi, mas já vi algumas imagens, da Rocinha. São várias igrejas dentro da comunidade. A gente vai em bairros aqui da cidade, você vê assim várias igrejas, uma do lado da outra, na mesma rua, várias igrejas. Pastores, número de pastores aumentando, alguns se intitulando pastores, alguns se denominando altamente pastores, e a coisa vai vivendo esse crescimento. Essa é a realidade. Mas qual é o questionamento? É que com todo o crescimento
numérico, de número de membros e o tamanho das igrejas e o número de igrejas, não tem mudado a realidade da sociedade. Não tem mudado. Pensando em Brasil, continua, à medida que as igrejas crescem, continua crescendo a violência. Continua crescendo a corrupção. Continua crescendo o número de divórcios, inclusive dentro da própria igreja. Isso aí foi também motivo de estudo no período da pandemia. Nunca teve tantos divórcios como aconteceram no período da pandemia. Por quê? Porque tinham muitos casais que só se encontravam à noite, então eles se davam super bem. Eles não se viam. Eles não se viam muito esporadicamente. E quando o camarada que trabalha embarcado perde o emprego, aí entra em crise, porque eles se davam muito bem, mas eles só se davam bem porque eles não se viam. Aí quando eles têm que agora, obrigatoriamente, no meio de uma pandemia, ter que conviver manhã, tarde e noite, e um começou a conhecer quem de fato é o outro, começou a surgir crises que nunca teve. E dentro das igrejas, o número de divórcio, de separação, de adultério, a promiscuidade, a sensualidade. Então a igreja cresceu, mas essas coisas não diminuíram, elas cresceram juntas. E o questionamento é que o nosso crescimento não tem influenciado positivamente a sociedade que nós como igreja estamos inseridos nela. Mas isso não é novo. Isso não é novo. Isso parece que sempre na história se repetiu. E essa carta que eu li para você, primeira carta de Paulo aos Coríntios, ela foi escrita justamente por causa desse problema. Corinto era uma cidade muito estratégica. Essa fumaça aqui embaçou meu óculos todinho, não estou enxergando nada. A cidade de Corinto, na Grécia, ela era uma cidade muito estratégica, uma das maiores cidades da Grécia. Uma cidade portuária, muito rica e com um movimento de gente muito grande. E é uma coisa até muito comum, em cidades portuárias, ter muita prostituição. Muitos prostíbulos se instalam perto dos portos, por causa dos visitantes, dos estrangeiros e tudo mais. Corinto não era diferente. Só que, além do crescimento da cidade e de ser uma cidade portuária, Corinto ele tinha o maior templo a Afrodite da época. Quem era Afrodite? A deusa do sexo. Então tinham lá as sacerdotisas cultuais de Afrodite, e o templo ficava num lugar mais alto, e elas, todas as noites, elas desciam para oferecer os cultos a Afrodite, e os cultos era elas se entregarem sexualmente aos estrangeiros e aos homens que estavam na cidade baixa de Corinto. É nesse contexto que a igreja de Corinto nasce. Olha que coisa. Nesse contexto, a igreja de Corinto nasce, e a igreja de Corinto nasce junto com uma sinagoga de judeus, que já existia em Corinto. Paulo começa a pregar na sinagoga, alguns judeus rejeitam o evangelho de Paulo, Paulo sai com aqueles que aceitam e começa então a igreja. Então tinha uma sinagoga que pregava sobre a palavra, sobre Moisés, falava de Deus, e tinha uma igreja que também cresceu e que falava de Deus, que falava do evangelho. Mas a cidade de Corinto continuava nas trevas. A sociedade de Corinto continuava no pecado. E Paulo escreve essa carta porque Paulo percebeu que os pecados da cidade começaram a aparecer dentro da igreja. Um dos assuntos que Paulo
comenta na carta, nessa primeira carta, é a respeito de um rapaz que tinha relações sexuais com a sua madrasta, dentro da igreja. E ele escreve a carta, levanta o assunto para disciplinar esse rapaz, porque ele estava em pecado, mas continuava ali como se tivesse tudo certo, porque todo mundo faz mesmo, a cidade toda faz mesmo. Isso é tão comum na sociedade de Corinto, qual o problema fazer e continuar aqui dentro da igreja? Esse era o contexto. Uma igreja que cresce em número, mas não influencia a sociedade. E ele chama a atenção dessa igreja por causa da imaturidade do cristianismo que eles viviam. A imaturidade na vida cristã. Que depois eu aconselho você, se possível essa semana, se você puder parar e ler Corinto, pare e leia Corinto. Leia pelo menos a primeira carta aos Coríntios. Como essa carta nos desafia a viver esse tema maturidade. Como ele toca em assuntos que têm tanto a ver assim, com a nossa vida cristã, com a nossa maturidade no nosso relacionamento com Deus. E como nós somos desafiados a viver um cristianismo que influencia as pessoas ao nosso redor. Um cristianismo que vive o que Jesus falou a respeito de nós. Porque quando Jesus falou de nós, ou falou para nós sobre a nossa responsabilidade como servos de Jesus, ele disse que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Nós temos a obrigação, não é uma opção, nós temos a obrigação de influenciar o meio que nós estamos inseridos. Nós temos a obrigação de influenciar as pessoas que convivem conosco, de maneira positiva. Nós temos a obrigação de fazer com que o local onde o Senhor nos plantou seja melhor, porque nós estamos ali. Mas para isso, nós precisamos viver uma vida cristã mais madura, mais autêntica. E o apóstolo Paulo, quando escreve, nesse contexto aqui do capítulo 10, ele chama a atenção dessa igreja justamente porque quando as pessoas paravam de fazer as coisas pensando em Deus, o nível delas caía. O nível, o padrão da vida delas caía. Então Paulo escreve, e na conclusão da exortação, ele fala: tudo que vocês fizerem, tudo, diga tudo, mais uma vez, mais uma vez, pode ser mais forte? Tudo que vocês fizerem, façam para a glória de Deus. Não é só vir para a igreja que é para a glória de Deus. Não é só ir para uma célula que é para a glória de Deus. Não é só trazer uma oferta ou um dízimo para a glória de Deus. Não é só cantar para a glória de Deus. É tudo que fizermos, tudo. Tudo que eu faço como marido, para a glória de Deus. Tudo que eu faço como pai, para a glória de Deus. Tudo que eu faço como amigo, para a glória de Deus. Tudo que eu faço como um cidadão, para a glória de Deus. Porque a minha maturidade cristã, ela é medida quando aquilo que eu faço é para a glória de Deus. É um assunto extremamente vasto, possível a gente esgotar numa só noite, mas eu queria trazer para você, pelo menos, 4 coisas que eu preciso ter na minha vida, se eu quero ter uma vida cristã madura e que glorifica a Deus. Eu separei 4, porque eu acho que dá para a gente compartilhar numa noite, mas eu entendo e creio que no futuro nós vamos aumentar essa lista de princípios, de exigências para uma vida cristã madura que glorifica a Deus. Mas 4 que eu acho que são básicas, são simples, muitas delas eu já falei aqui muitas vezes,
mas entendo que nunca é demais falar e nunca é demais ouvir. Então preste muita atenção. Se você quer ter uma vida cristã madura, que glorifica a Deus, presta atenção nessa palavra. Primeiro, para eu ter uma vida cristã madura que glorifica a Deus, a primeira coisa, eu preciso viver a palavra de Deus. Repete comigo: viver a palavra de Deus. Viver a palavra de Deus não tem a ver com conhecer a respeito da palavra. Não tem a ver. Eu sou bacharel em teologia, eu sou pós-graduado em... Não tem a ver com conhecer a respeito da palavra. Tem a ver em viver o que essa palavra me ensina. Tem a ver em viver o que essa palavra, ou o que eu sei a respeito dela. Ninguém, irmãos, na época de Jesus, ninguém conhecia tanto a respeito da palavra como os escribas, os fariseus, os saduceus. Ninguém, os sacerdotes de Israel, ninguém conhecia tanto a respeito da palavra como esses homens. Esses homens, eles viviam para estudar a respeito da Bíblia. Imagine que um saduceu, um escriba, um fariseu, na verdade todos os judeus, mas eles especificamente, porque eles davam prosseguimento a esse estudo, aos 12 anos de idade, eles tinham decorado os 5 primeiros livros da Bíblia. Decorado. Não é que eles seriam sabatinados a respeito desses livros e saberiam as respostas, não. Eles decoravam, eles tinham decorado os 5 primeiros livros da Bíblia, aos 12 anos de idade. As crianças eram alfabetizadas na Torá, na leitura da Bíblia. Quando eles chegavam aos 15, 16 anos, eles tinham todo o Velho Testamento decorado. Eles dominavam isso, eles sabiam tudo a respeito da palavra. E esse grupo de escriba, de fariseu, foi o grupo que Jesus mais confrontou. Foi o grupo que mais teve problema, mais embate com Jesus. Jesus, ele não tinha dificuldade de conviver com os analfabetos. Os analfabetos da época não são os analfabetos, né, de hoje. Mas ele não tinha dificuldade de conviver com os pescadores, ele não tinha dificuldade de conviver com a prostituta, ele não tinha dificuldade de conviver com a mulher de Samaria, ele não tinha dificuldade de conviver com essas pessoas que não conheciam nada a respeito da palavra. Ele tinha dificuldade de conviver com essas pessoas que conheciam a respeito da palavra, mas não viviam o que eles conheciam a respeito da palavra. Então não tem a ver apenas em conhecer a respeito da palavra. Eu tenho 10 anos de crente, 20 anos de crente, 50 anos de crente, eu tenho textos decorados, eu conheço a Bíblia, já li não sei quantas vezes. Se você não vive isso, se você não vive o que você sabe não faz de você um cristão autêntico, maduro ou influenciador. Não faz. Então não tem a ver com conhecer a respeito, tem a ver em viver isso. E viver, irmãos, o que a Bíblia nos ensina é um grande desafio. E é muito importante eu entender, numa geração preguiçosa, que consegue passar horas na frente de uma rede social e diz que não tem tempo para ler a Bíblia, que consegue passar horas na frente de um Instagram, de um Facebook, falando, ouvindo, compartilhando bobagens e lendo as bobagens dos outros. E diz que não tem tempo para ler a Bíblia, não conhece nada da Bíblia, estando às vezes anos dentro de uma igreja.
É muito importante a gente entender que não existe cristianismo sem Bíblia. Um cristianismo sem Bíblia é um cristianismo sem Cristo. Porque Cristo se revela na Bíblia. Eu tenho de Cristo na minha vida o quanto eu tenho da palavra dele na minha vida. Não é o quanto eu tenho da palavra dele na minha mente, mas é o quanto eu tenho da palavra dele na minha vida, no meu dia a dia. O quanto eu vivo diariamente, o que a palavra me ensina para eu viver. Viver a palavra, como eu falei aqui, como marido. De amar a minha esposa como Jesus amou a igreja. De viver a palavra como pai. De ensinar aos meus filhos o caminho que eles devem andar, de ser exemplo para eles. De viver a palavra como um cidadão que paga as minhas contas em dia, que procura ter uma vida íntegra, moral, de ter conceitos bíblicos com as minhas atitudes, de viver a palavra de Deus no trânsito, que é o maior desafio. É um lugar difícil para ser crente. Com essa mudança que teve então, irmãos, só o sangue de Jesus. Não é fácil. Mas o que adianta eu levantar a mão aqui, eu cantar aqui, eu trazer ofertas aqui, e chegar no trânsito, o cara me fechar, eu colocar a cabeça para o lado de fora do vidro e xingar o cara? O que adianta eu chegar aqui, trazer dízimos, ofertas, e andar de moto sem capacete, entrar pela contramão, não respeitar um sinal de trânsito? Ih, deu ruim, hein? Porque virou moda, sinal de trânsito para motociclista hoje é ornamentação. Eu tive essa experiência no Egito, eu estava no Egito, a gente chegando no Egito, aí tem uma avenida no Cairo, e é enorme a avenida. E o trânsito do Cairo, irmãos, aqui, é uma loucura o trânsito do Cairo. E os carros só andam voado, só andam voado. Aí vem um ônibus, poxa, a caravana, o ônibus lotado. Sinal vermelho, ele... Pum. E ele... Sinal vermelho, ele... Aí eu fui e perguntei para o cara, papai, aquela luzinha vermelha que tem ali em cima, assim, para que serve aquele negócio? Aí o guia, falando português, né? O guia riu para mim. Ô pastor, é ornamentação. Ele fala espanhol, na verdade. Eu falei, como assim? Só serve para ornamentação, pastor. Ninguém respeita. Faixa de pedestre no Cairo. Irmãos, faixa de pedestre no Cairo é só para pintar o chão. A única forma de a gente conseguir atravessar uma faixa de pedestre no Cairo era andando com alguma loura fortinha. Sério, irmãos. Eu lembro que uma das últimas vezes que eu fui, tinha uma médica de São Paulo, e ela era gordinha, branquinha e gordinha. A gente só saía com ela. Porque quando ela pisava na faixa de pedestre, todos os carros paravam. Era a única forma de andar no Cairo. Se você andasse sozinho, você ia ficar na faixa de pedestre até Jesus voltar, você não atravessava para o outro lado. A loura pisava, parava tudo. Vamos embora, irmão. A gente atravessava assim. Aqui em Campos, quando tem uma pessoa na faixa de pedestre, você vem de carro, você fica com medo de parar e o carro de trás te bater. Você fica com medo de parar e o cara do lado não parar e atropelar a pessoa na faixa de pedestre. Aí quando você olha para o lado, quem está na moto ou quem está no carro do lado, é um membro da sua igreja. Irmãos, se a gente não consegue influenciar onde nós estamos, o nosso cristianismo, qual o valor dele? Se as pessoas que convivem com você na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, eu lembro, eu estava fazendo uma pós-graduação, eu, minha esposa e mais alguns irmãos da igreja,
E só tinha diretora, professora na classe, na turma. Só a gente assim, a gente da educação, e nós estávamos lá de intrusos. Era uma pós-graduação em psicopedagogia, então era só coisa mesmo para professor, o pessoal da educação. No dia da prova, a professora, poxa, só tem adulto, só tem diretor de escola, professores e tal. Ela distribuiu a prova e saiu da sala. Irmãos, virou uma baderna de professora colando, de diretora da escola colando. E não prestou não, eu levantei, mas eu dei uma bronca neles e falei assim: se isso continuar, eu vou ligar para a instituição, que eu acho que era lá em Porto Alegre, e vou denunciar essa prova e vou anular esse curso, porque é uma vergonha vocês como professores que fica cobrando de um aluno um comportamento bom, que fica cobrando de um aluno não poder colar, e vocês fazem pior que eles. Eu sei que acabou a turma, né? Acabou, a gente entrava e saía, ninguém mais falava com a gente, mais comigo, né? Eu era o problema. Porque se eu estou num lugar, irmãos, que eu sei que é o certo e eu não faço, que eu conheço a verdade e eu não vivo, então a minha vida não tem poder nenhum para impactar nada. Uma vida cristã, irmãos, madura, que tem poder de influência, é uma vida cristã vivida dentro dos princípios da palavra de Deus. O que a palavra de Deus me ensina? Esse é o nosso desafio. Paulo chama a atenção, na verdade, Paulo sempre chamou a atenção das igrejas em relação a isso. É Paulo que escreve para Timóteo dizendo que toda a escritura é inspirada. E a gente precisa levar isso a sério, irmãos. Se você não lê a Bíblia, se você não se interessa pela Bíblia, irmão, nem crente você é. Porque a Bíblia diz que quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Como é que você pode dizer que é de Deus e você não se interessar pelo único instrumento que Deus deixou para falar com a gente? Você não pode nem dizer que é um cristão se você não se interessa pela Bíblia. Você precisa se interessar. Agora, se você conhece da Bíblia, mas não vive a Bíblia diariamente, não é fácil não, irmãos. Não estou sendo romântico aqui dizendo que não é fácil não, é difícil. É mais fácil ser Maria vai com as outras. É mais fácil ser o que todo mundo é, fazer o que todo mundo faz. Mas quando foi que Jesus nos chamou para viver uma vida fácil? Quando foi? Jesus nos chamou para carregar a cruz. Esse foi o desafio de Jesus. Aquele que não negar a si mesmo, não tomar a sua cruz. Então nunca foi fácil. Mas não tem uma alternativa. Nós precisamos influenciar uma geração. Às vezes pessoas perto de você só precisam olhar para você, ver Jesus em você para querer ter o Jesus que você diz crer nele. Mas isso começa a acontecer, a nossa influência começa a contagiar as pessoas quando a gente começa a viver o que a Bíblia nos ensina. Esse é o primeiro. Viver a palavra diariamente, ter esses princípios bíblicos como meu padrão e minha referência em tudo. Segundo lugar, para eu viver uma vida cristã madura, eu preciso viver uma fé autêntica. Viver uma fé autêntica. Não tem como a gente se relacionar com Deus sem fé. Não tem. Ninguém aqui viu Deus. Nós cremos em Deus. E o próprio Senhor Jesus disse isso para Tomé, né? Quando Tomé ficou naquela lá, não, se eu não tocar, se eu não ver a ferida na mão, do lado, eu de maneira alguma eu crerei. Jesus falou para ele e para os demais: bem-aventurado aqueles que não viram
e creram. Agora presta atenção, irmãos, porque tem algumas pessoas que pensam que fé é acreditar que Deus existe. Fé não é acreditar que Deus existe, porque a Bíblia diz que isso aí até o diabo crê. O diabo acredita, na verdade o diabo acredita com muito mais autoridade do que a gente. Porque o diabo vê Deus. O diabo conviveu com Deus no céu. Quando você lê o livro de Jó, a Bíblia diz que o diabo se apresentou diante de Deus. Quando você lê o Apocalipse, você vê o diabo falando com Deus. O diabo não precisa de fé para saber que Deus existe, porque o diabo conhece a Deus. É até uma correção que eu já fiz, vou repetir. Às vezes você chega para uma pessoa e pergunta, eu sempre brinco com alguns irmãos, né? Sempre brincando, e aí, está crente? Sempre pergunto, né? Zoando um e o outro aí, para saber como é que está. Tem alguns que estremecem quando a gente pergunta, você já fica preocupado, né? Você pensa, está crente, irmão? Irmãos, eu acho, aí está ruim, né? Então eu sempre pergunto, mas já teve alguns que responderam, sou crente não, sou cristão. Eu tenho, que coisa fantástica. Não sabe nem o que significa uma coisa nem a outra. Porque Jesus nunca falou para ninguém ser cristão. Jesus falou para a gente ser crente. Foi essa a palavra que ele deu para Tomé. Ele não falou para Tomé, não sejas incrédulo, mas seja cristão. Não, ele falou, não sejas incrédulo, seja crente. A questão é o conceito que nós temos de crente. Para algumas pessoas, ser crente é ser evangélico. Eu sou evangélico. Evangélico. Então, para algumas pessoas, se não for evangélico, não é crente. Vai tomar um susto quando chegar no céu. Você vai encontrar um bocado de gente que nunca entrou numa igreja evangélica entrando na sua frente. Você vai ficar assustado. E vai dar ruim. E você vai olhar para o lado e procurar um monte de gente que sentou do seu lado e não vai ver lá em cima. Vai dar mais ruim ainda, né? Que doideira. Nós vamos nos assustar quando a gente chegar lá. Eu acho que nós vamos ter muitas surpresas boas e muitas surpresas não tão boas assim. Mas, então, ser crente, irmãos, não é acreditar que Deus existe. Ser crente, ter fé, primeiro, é confiar em Deus. Ser crente é depender de Deus. Ser crente é ter relacionamento com Deus, é ter intimidade com Deus. Não é conhecer a respeito de Deus ou acreditar que Ele existe e nem acreditar que Ele é capaz de fazer milagres. Porque tem gente que pensa que ter fé é acreditar que Deus faz milagres. Tem um monte de gente, irmãos, envolvido com um monte de idolatria, de feitiçaria, que acredita em milagres. E nem por isso é um crente. Você vai nas romarias aí, você vai nas festas idólatras do país, tem lá multidões e multidões de pessoas pagando suas promessas, porque alcançaram milagres. Você vai no Nordeste, Padre Cícero é idolatrado porque as pessoas acreditam nos milagres. Então acreditar em milagre, irmãos, sempre tem pessoas acreditarem em milagre. Mas isso ainda não significa ter fé em Deus. Porque o grande desafio, ou a grande maturidade da fé autêntica, não é o quanto eu sou capaz de confiar em Deus para Ele fazer milagre, é o quanto eu sou capaz de continuar confiando quando Ele não faz o milagre. Não é o quanto eu sou capaz de orar e ter resposta, é o quanto eu sou capaz de continuar crendo, confiando nele, quando eu oro e Ele não me responde. Ou isso só aconteceu comigo?
de orar, de estar buscando a Deus por algo, e a sensação assim que nada está acontecendo, que ninguém está me ouvindo, de que nada está mudando, e ainda assim você continuar crendo em Deus. O nome disso é fé, irmãos. E se eu não tenho uma fé nesse nível, o meu cristianismo é fraco e a minha influência é pobre. Porque tem pessoas que quando elas vivem assim, uma experiência poderosa com Deus, né? Elas oraram por algo, elas foram curadas, aí elas começam a testemunhar do milagre, começam a testemunhar, né, que prosperaram numa área, começam a testemunhar que foram curadas disso ou daquilo. Oh, que coisa tremenda! Mas se de repente alguma coisa der ruim na vida delas, elas não têm mais o que falar de Deus. Elas perdem o poder de influenciar as pessoas, de testemunhar para as pessoas a respeito de Deus. Por quê? Porque a fé delas está apenas no que Deus foi capaz de fazer por elas. Onde a fé, irmãos, não depende do que Deus faz, não depende das muitas experiências, dos muitos milagres que eu vivo, mas o quanto eu confio nesse Deus, independente disso. O quanto eu me relaciono com esse Deus diariamente, independente do que Ele faz ou não por mim. Nós precisamos amadurecer na fé, irmãos, para que o nosso cristianismo seja mais abençoador na vida das outras pessoas. Porque essa pregação desse evangelho supermercado, né, às vezes a gente conta com as pessoas, porque parece que tem um grupo na sociedade que nós não temos dificuldade de convidá-las para vir para a igreja. Vê se é assim, vê se eu estou entendendo errado, né? Você tem um amigo que convive com você, sei lá, a vida inteira, e você nunca falou de Jesus para ele, você nunca convidou essa pessoa para vir à sua igreja, nunca. Você tem um bom relacionamento, é o seu amigo. Só que essa pessoa é uma pessoa que não precisa de nada, ela tem tudo, a vida é tranquila. Então, você não encontrou uma pegada para chamar para vir para a igreja, até o dia que alguém da família ficou enfermo. Aí alguém da família ficou enfermo, aí você, uma pegada para eu levar para a igreja. E a igreja vai enchendo de pessoas que só vêm para Jesus por causa de alguma necessidade. Isso não tem problema nenhum, não. Muitas pessoas foram a Jesus por necessidade, e Jesus as curava, Jesus as libertava. O problema é que essas pessoas, às vezes, elas só conhecem Jesus como esse Jesus que cura, como esse Jesus que de repente a pessoa quebrou a empresa, faliu, perdeu tudo. Aí você chega, não, você precisa de Jesus, porque Jesus prospera. Aí a pessoa vem e Jesus prospera. O problema é que essa pessoa começa a andar com Jesus e a se relacionar com Jesus apenas com essa ótica: o Jesus que prospera, o Jesus que abre porta de emprego, o Jesus que eu orei e me deu um carro novo, que me deu uma casa própria. Como se o meu relacionamento de fé com Jesus se resumisse a isso. E se Ele não te der nada, você não precisa dEle. Se Ele não fizer nada por você, você não precisa dEle. Você não crê nele, você não confia nele, porque Ele não fez por você o que você queria. Então a minha fé madura, ela não depende do que Ele faz ou deixa de fazer, me dá ou deixa de me dar. A minha fé madura me faz ter um relacionamento com Ele e confiar nele, independente das coisas estarem ou não como eu gostaria que estivesse. Isso é fé em Cristo. Você imaginar que os apóstolos de Jesus, os grandes heróis da fé do Novo Testamento,
com exceção de João, que morreu exilado na ilha de Pátimos, todos os demais apóstolos morreram martirizados. O apóstolo Paulo foi decapitado por ordem de Nero. Então você imagina bem, o cara que confiou em Jesus a vida inteira, que pregou o evangelho a vida inteira, deu a vida dele pelo evangelho, aí na hora foi condenado injustamente, foi condenado por amor a Jesus, foi condenado por pregar o evangelho de Jesus, ele é condenado. Aí possivelmente os triunfalistas diriam assim: eu sou de Deus, eu creio, na hora H alguma coisa vai acontecer e eu vou ser livre disso, da guilhotina. Na hora H alguma coisa vai acontecer, o machado vai falhar. Na hora H alguma coisa vai acontecer e o responsável em baixar a guilhotina vai pegar um demônio lá, vai cair e eu... Só que chegou na hora da execução, Deus não interviu. Ele foi decapitado e morreu. Muitos cristãos, irmãos, muitos pais viram seus filhos sendo queimados na gordura quente por Nero. Tem a história de uma menina. O pai amarraram a menina e desceram a menina na gordura quente, na frente dos pais. E a pergunta só era assim: se você negar Jesus, a sua filha vive. Se você confessar Jesus, nós fritamos ela. E eles começaram a cantar. E eles começaram a cantar. Porque a nossa fé, irmãos, se ela se resume às conquistas dessa terra, a nossa fé é a fé mais medíocre que um ser humano pode ter. A falta de influência dos cristãos está porque o nível de fé da maioria dos cristãos está firmado apenas no que Deus faz e não no que Deus é. Uma fé madura, um cristianismo maduro, exige de mim uma fé madura, uma fé autêntica. Terceiro, se eu quero viver uma vida cristã madura, eu preciso viver o testemunho de Cristo diariamente. Só vivendo o testemunho de Cristo é que eu tenho uma vida cristã madura. Presta atenção nisso aqui, porque não é o quão religioso nós somos. Eu falei aqui no início, né, eu citei o exemplo aqui dos fariseus, né, dos religiosos, e eles de fato, eles eram assim, as pessoas mais conhecedoras a respeito de Deus e das coisas de Deus. Eles eram as pessoas mais religiosas, eles seguiam à risca tudo que a religião ensinava. O problema é que não tinha vida de Deus neles, não tinha. Quando eu citei aqui a cidade de Corinto, tinha uma sinagoga. Na verdade, quando os cristãos foram perseguidos quando os judeus eles foram perseguidos em Israel, que não foi uma vez só, foram várias vezes que eles foram expulsos da terra deles, aonde eles chegavam, eles criavam núcleos para eles se reunirem e continuar compartilhando da palavra de Deus. E eles então formaram as sinagogas. No Brasil tem sinagoga, tem muitas sinagogas no Brasil, onde os judeus se reúnem todos os sábados para estudar a Torá. Então nessa época tinham muitas, e lá em Corinto tinha uma sinagoga. E as pessoas olhavam para um judeu até hoje. Até hoje, você não precisa perguntar para um judeu
se ele é judeu? Você vê o cara andando na rua, você já sabe que ele é judeu. Primeiro, nenhum judeu anda sem cobertura. Todo judeu ele vai andar ou com o chapéu ou com o quipá, aquele negocinho redondinho que põe na cabeça. Você não pode chegar no Muro das Lamentações sem um quipá. Você tem que colocar um quipá lá. Eles têm lá uma cestinha assim, cheia de quipá. Você pega, põe na cabeça, você chegar no muro para orar, depois você sai e deixa o quipá ali. Você não pode chegar no muro sem quipá. Identifica o judeu. Então não é difícil você identificar um religioso, quando você olha para ele. O desafio é você identificar um cristão. Talvez um religioso você consiga identificar na forma que ele fala. E aí, varão? Aleluia! Sangue de Jesus. Não é difícil você identificar um religioso quando ele fala. Às vezes não é difícil você identificar. Hoje está mais difícil, né? Eu peguei a época que você via um irmão andando na rua de chinelo havaiana e terno xadrez, você já sabia de onde ele era. Você não dava perguntar de onde ele era. Terno xadrez, sandália havaiana, domingo, 2 horas da tarde, você já sabia. Pronto, que ali, né, é um crente evangélico. Mas o nosso desafio não é a gente ser identificado como um religioso. Nosso desafio é a gente ser identificado como um cristão. Aí não tem a ver com a forma com que eu me visto apenas, lógico que tem, né? Não tem a ver apenas com a forma que eu falo, mas acima de tudo tem a ver com a forma que eu vivo. A forma com que eu vivo o que a Bíblia me ensina e o que Jesus viveu. Presta atenção, vou tentar te explicar. Vou fazer uma enquete aqui. Os 2 maiores ensinadores da Bíblia, acho que eu posso dizer assim, um no Antigo Testamento, que foi Moisés. Quem foi Moisés? Moisés foi o responsável em trazer a lei, os 10 mandamentos, o homem que escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, e que trouxe toda a lei. Ele que trouxe o decálogo, não matarás, olho por olho, dente por dente, Moisés. E o segundo, no Novo Testamento, que é Jesus, né, que ensina sobre a graça de Deus, sobre a fé e tudo mais. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Para você, quem trouxe o discurso mais duro? Moisés ou Jesus? Vamos lá, vou fazer uma enquete. Pensa aí. Quem é que trouxe o discurso mais duro? Moisés ou Jesus? Pensou? Quem acha que foi Moisés? Levante a mão. Algumas pessoas. Quer alguém mais? Não, tá. Dá vontade de eu perguntar quem não acha nada, porque eu acho que ninguém, um monte de gente com medo de errar, não vai levantar a mão. Quem acha que foi Jesus? Quem não acha nada? Deixa eu ver. Eu não procuro, apóstolo, eu não procuro porque quem procura acha. Estou procurando nada, não quero achar. Porque tem gente que não levanta a mão nem uma vez nem a outra, porque fica com medo de errar, né? Se eu levantar a mão aqui eu vou errar, vão rir de mim. Mas presta atenção. Por incrível que pareça, o discurso mais duro não foi o de Moisés, foi o de Jesus. Porque Moisés ele falava assim, um exemplo: não adulterarás, e aquele que for pego em adultério será apedrejado. Por isso que a mulher pega em adultério é levada até Jesus, e os religiosos falam, mas Moisés disse que a mulher que for pega em adultério, só que a Bíblia não diz a mulher que for pega em adultério, a Bíblia diz quem for pega em adultério. Pegaram só a mulher, o homem não acharam. Cadê o homem que estava com a mulher? Ou ela estava adulterando com poste? Não, ela estava adulterando com o homem, galera. Mas levaram só a mulher, o homem não levaram, mas enfim. Então quando levaram, usaram esse texto de Moisés.
Aí Jesus vem, e eu vou traduzir o texto para os seus dias, e diz assim: aquele que fica na internet olhando pornografia, já adulterou e é réu do inferno. Chupa essa manga, seja feliz. E você diz que é crente? Aquele que fica na academia, olhando as popozudas que passa de um lado para o outro, e deseja ela no coração, já adulterou com ela. Deu ruim, irmão. E a gente pode abrir o leque, porque tem cada coisa no nosso meio, irmãos, que eu acho que até o diabo fica escandalizado. Sem imaginar que tem no nosso meio irmãs que oram para a irmã morrer, porque ela tem uma revelação de que vai casar com o marido da outra. Então ela cobiça o marido da outra. E a única forma da cobiça dela se realizar é a esposa do cara morrer. Então ela está orando para um carro bater, para um avião cair, para acontecer alguma coisa. E tem umas que ainda falam: não, porque Deus falou comigo que vai ser meu varão. Aí o cara está na igreja, casado direitinho. Nós já tivemos problema na igreja aqui de ter que tirar pessoas de determinadas funções da igreja, que o camarada ficava na porta olhando a mulherada passar. E uma igreja com tanta mulher bonita, a cabeça do cara virou um ventilador. O cara ficava na porta, assim, igual um ventilador, assim, ó. Mas tira, porque senão o irmão vai dar ruim aí na porta, né? Esse foi o discurso de Jesus: aquele que olha para a mulher do outro e cobiça, ele já adulterou com ela. Ele não precisa ser pego na cama com ela, ele não precisa nem ser descoberto, mas diante de Deus ele já pecou. Então o discurso mais duro foi o de Jesus. Outra pergunta? Quem foi mais rígido com os pecadores? Moisés ou Jesus? Moisés foi... O dinheiro está caindo. Moisés foi aquele que uma certa vez pegaram um homem trabalhando no sábado. Israel ainda estava no deserto, e pegaram um homem trabalhando no sábado, e era proibido trabalhar no sábado. Aí Moisés perguntou para Moisés: o que a gente faz? Aí separaram o camarada lá para decidir o julgamento. Qual foi o julgamento? Mata ele. Quem foi mais rígido? Moisés ou Jesus? Quem acha que foi Moisés? Quem acha que foi Jesus? E quem não acha nada, irmão? Quem não está procurando nada? Vocês são baratos, né? Tem gente que fica assim: eu vou levantar a mão, vou errar, vão rir de mim. Irmão, é melhor errar e decidir do que você não decidir e errar por não ter decidido.
Esse é um grande problema da sociedade, né? Ele erra por não decidir, porque não tentou, arriscou, enfim. Mas é lógico que no tratamento com os pecadores, o mais rígido foi Moisés. E aqui vem uma questão que confronta o nosso testemunho cristão, irmãos. Confronta o nosso testemunho cristão, porque nós vivemos dizendo, declarando que nós somos cristãos, mas nós agimos como se fôssemos de Moisés. É assim o comportamento da igreja. É assim, ó. Você vê um irmão fazendo alguma coisa indevida. Você viu um irmão fazendo alguma coisa indevida. Você testemunhou o irmão fazendo alguma coisa indevida. Ou andando por um caminho que você sabe que no final não vai dar bom. Você tem uma, duas oportunidades, algumas, de chegar para esse irmão e falar assim: irmão, rapaz, eu te vi em tal lugar assim, assim, andando com uma pessoa assim, assim. Rapaz, eu não tenho nada com a sua vida, mas a Bíblia diz isso, 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 isso. A Bíblia diz fugir da aparência do mal. A Bíblia diz as más conversações corrompem os bons costumes. Então, eu não tenho nada com a sua vida, mas um conselho de irmão, cuidado. Aí ele vê a pessoa, mas ele não fala, ele se cala. Tem nada com a vida dele? Tem nada com a vida de ninguém? Aí esse irmão cai. E quando ele cai, vem à tona o escândalo da queda. O irmão que sabia é o primeiro a jogar pedra. É um safado mesmo! É uma vagabunda mesmo! Esse tem sido o comportamento da igreja. Cúmplice no discurso, mas o primeiro a pegar pedra para atacar em quem cai. Jesus era rígido no discurso, mas era o primeiro a abraçar aquele que caía. Porque a última coisa que uma pessoa caída precisa, irmãos, é de mais pedra em cima dela. O testemunho cristão, irmãos, às vezes está muito além de comprar e pagar, de andar vestidinho direitinho, de não andar indecente. Às vezes o testemunho cristão está muito acima de conceitos morais. E para mim aqui está um dos desafios do testemunho cristão. É eu ensinar, é eu confrontar se necessário for. Mas eu ser gracioso o suficiente para abraçar um irmão que erra. Eu abraçar um irmão que cai. Eu não sou cúmplice do seu erro, mas eu não posso virar as costas porque você errou, porque hoje é você, mas amanhã pode ser eu. A igreja precisa mudar o seu testemunho para as pessoas. As pessoas precisam ver mais seriedade naquilo que a gente ensina. A gente vê as coisas erradas, irmãos, e a gente se cala. A gente vê a pessoa andando por um caminho errado e a gente se cala. Mas se a pessoa tropeçar, a gente é o primeiro a criticar e jogar pedra. A igreja precisa mudar esse testemunho. Nós somos o único povo que apedreja o próprio povo. Nós somos terríveis. E a palavra de Deus diz: o mundo conhecerá que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O que me faz te repreender
Às vezes, né, de vez por outra, quase sempre, alguém, quando termina um culto como esse, sim, alguém vai me parar no corredor e vai falar: apóstolo, que palavra, hein? Pegou pesado, hein? Porque se a única forma de eu te proteger é te batendo, eu vou te socar. Porque se Deus não negocia, não tem por que passar a mão na sua cabeça para você gostar de mim, gostar da igreja. Porque tem um monte de pastor aí, irmãos, cúmplices do pecado da igreja. Quem sou eu para criticar quem que pastor? Cada um vive o ministério que quer viver, prega o evangelho que quer pregar e vai dar conta a Deus no final. Mas eu não quero ser cúmplice. Se você decidir pelo pecado, eu não sou cúmplice, porque eu te ensinei o caminho certo. Se você decidir por uma vida de infidelidade, eu não sou cúmplice, porque eu te ensinei o caminho certo. Se você quer destruir a sua família, eu não sou cúmplice, porque eu te ensinei o caminho certo. Mas se você cair, você não vai ver um pastor com pedras na mão para te apedrejar. Você vai ver um pastor e um amigo de braço aberto dizendo: vem, o que eu puder fazer para te ajudar, eu vou fazer, porque eu quero ver você de pé de novo. Esse é o nosso papel como igreja. Nós precisamos parar de nos calar quando devemos falar. E precisamos trocar as pedras por abraços quando alguém perto de nós cai. As pessoas veem Jesus quando nós vivemos isso. Porque Jesus foi assim. Ele dava os discursos mais duros. Mas se alguém quisesse apedrejar uma prostituta, ele não deixava. Se alguém criticasse pelo fato dele entrar na casa de um pecador, ele não se importava, ele entrava. Se alguém fosse pego comendo ou colhendo espigas no sábado e quisesse apedrejar, ele defendia. Você entendeu? Isso é testemunho cristão. É falar como Jesus falava, mas é tratar o próximo como Jesus tratava. Tem alguém entendendo? Em último, se eu quero viver uma vida cristã madura, em último lugar, eu preciso viver o amor de Deus. Só vivendo o amor de Deus, eu vivo Cristo. Não existe cristianismo sem amor. Quando João, ele escreve as suas cartas e fala sobre isso, ele, claro, muita clareza, ele fala: Deus é amor. Quem odeia o seu irmão não tem Deus. Quem odeia o próximo não tem Deus, nunca viu a Deus sequer. Como é que eu posso dizer que amo a um Deus que eu não vejo, se eu não consigo amar um irmão que eu vejo? Nós cantamos sobre amor, nós pregamos sobre amor, nós conhecemos a respeito do amor. Nós só não sabemos viver na prática do amor cristão. E tem algumas coisas que nos preocupam, irmãos, muito. Presta atenção para você fazer um diagnóstico da sua vida. Nós nunca vivemos tanta polaridade social, nunca. Nós nunca vimos o que nós estamos vendo. Eu estava em casa agora, eu e Daniel assistindo o último jogo, né, da série da NBA, e nós assistimos vários jogos da NBA nos Estados Unidos, e o último que a gente assistiu foi em Nova York, o Lakers e o Brooklyn. Eu estava falando para a gente, conversando, experiências, né, que a gente tem assim, parece bobagem, né, mas que marca a vida da gente, né, e que a gente nunca vai esquecer.
Você num ginásio, num estádio com, sei lá, 20 mil pessoas, e você torcendo para um time, e o cara do seu lado torcendo para o outro time. Quando o time do cara faz a cesta, ele vibra. Quando o time que eu estou torcendo faz a cesta, eu vibro. E o jogo inteiro, a gente vibrando quando a gente está ganhando, e o outro vibrando quando o outro está ganhando, e a gente está ali assistindo o jogo, e quando termina o jogo, a gente simplesmente vai embora para casa. Quem ganhou? Feliz. Quem perdeu? Não sai triste, porque não perdeu nada, foi apenas um jogo de basquete. E a gente encontra essas pessoas no metrô em Nova York. Difícil foi passar o metrô, que a gente não conseguiu comprar os bilhetes. Experiências do André em Nova York. Como é que passa o metrô sem bilhete? Aí você vem para uma realidade do Brasil, onde um menino é espancado, está em coma, porque simplesmente ele passou no lugar vestido com a camisa de um time, e se encontrou com pessoas que torcem para um outro time. Isso foi suficiente para um jovem apanhar, ficar em coma. Uma família, imagina a cabeça de uma mãe receber uma ligação, seu filho está no hospital em coma, porque ele estava usando a camisa do time dele na rua, e se encontrou com a torcida rival. A intolerância nas redes sociais, porque eu sou PT ou porque eu sou Bolsonaro. A gente não consegue discutir assuntos relevantes sem respeitar o outro. Essa intolerância, irmãos, quando ela entra para o meio da fé, é um negócio inexplicável. Eu já tive experiência de passar por irmãos de outras igrejas, eu mais jovem, então vivi muito isso, de passar por irmãos de outras igrejas, e cumprimentar, Pai do Senhor, irmão, todo feliz, um novo convertido, jovem, Pai do Senhor, irmão, bom dia, porque eu estava de bermuda. Então essa intolerância, irmãos, porque o outro não faz parte do meu arraial, porque eu não posso, eu não tenho, eu discordo de alguma forma, eu não consigo conviver, respeitar. Que miséria de amor cristão é esse? Que miséria de amor cristão é esse que faz com que eu me comprometa com você e não cumpra o meu compromisso? Que coisa é essa? Onde nós vamos chegar? Essa pergunta sem resposta para alguns. Por que tem tanta gente perto de você há tanto tempo? Pessoas que você já até pregou para elas, e elas não querem Jesus. Você nunca parou para pensar que você pode ser o culpado? Você nunca parou para pensar que a sua falta de amor visível, que o seu egoísmo visível, pode ser o grande argumento para que muitas pessoas da sua família não queiram Jesus? A palavra do grande Gandhi, tentar evangelizar Gandhi muitas vezes. Gandhi ele foi rodeado por evangélicos muitas vezes, inclusive pastores que se aproximaram de Gandhi muitas vezes. Porque Gandhi ele usava muitas palavras de Jesus nos seus ensinamentos. Aí alguém um dia questionou ele. Poxa, Gandhi, você cita tantos textos de Jesus e tal,
e você não é um cristão? E ele respondeu isso: eu acredito no seu Cristo, eu só não acredito no seu cristianismo. Eu creio no Cristo da Bíblia, eu só não creio no cristianismo que os cristãos vivem. E principalmente por causa dessa falta de amor ao próximo. Se eu não sou capaz de amar o meu irmão em Cristo, como é que eu vou amar o inimigo que a Bíblia, que o próprio Jesus me mandou amar? A Bíblia diz que eu preciso amar o inimigo e orar por ele. E às vezes a gente não consegue nem se amar dentro da igreja. Irmãos, a gente usa estratégias, eu acho que não tem nada de errado a gente usar estratégias, são as redes, são as células, e tudo que a gente puder fazer, para a gente levar o Evangelho para as pessoas, falar do amor de Deus para as pessoas, esse é o papel da igreja, né? Quando a gente ama um amigo, quando a gente ama alguém, a gente convida para vir para a igreja. Poxa, vamos lá na igreja. Não é questão de número não, é porque a gente ama, a gente quer você perto, a gente quer que você viva o que a gente está vivendo. Mas se nós nos amássemos mais, se o amor de Deus se evidenciasse mais na nossa vida, se o amor de Deus, o nosso testemunho, fosse capaz de suplantar o nosso egoísmo, nós teríamos muito mais sucesso no nosso evangelismo. Muito mais. A maturidade, irmãos, na vida cristã, ela é medida no quanto somos capazes de amar o próximo. Quanto nós somos capazes de exercer o amor ao próximo, ainda que esse próximo seja diferente de nós. Eu não preciso concordar com você. Eu não tenho que ser cúmplice das suas decisões que eu não concordo. Mas eu tenho obrigação de te respeitar. E como pessoa eu tenho obrigação de te amar. Porque senão nem crente eu sou. Quanto mais maduro. Presta atenção nessa palavra. Você que veio nos visitar essa noite, presta atenção nessa palavra. Porque tem muita gente pensando que aceitar a Jesus é aceitar uma igreja. Tem muita gente pensando que se converter a Jesus é deixar de ser, sei lá, católico, espírita, ateu e virar evangélico. Tem gente que pensa que conversão é isso. Aceitar Jesus, irmãos, não é aceitar uma religião. Aceitar a Jesus é aceitar o estilo de vida de Cristo. Isso é aceitar a Jesus. E eu posso garantir para você, é o projeto de vida mais nobre que um ser humano pode viver na terra. É ser cristão. Verdadeiro. Independente se você é pentecostal ou tradicional, desde que você seja cristão. Ser pentecostal não vai te levar para o céu mais rápido, nem ser tradicional vai fazer você entrar depois. A verdade é que a única forma da gente entrar lá é crendo em Cristo.